Eu olho para o ex-presidente Jair Bolsonaro com a impressão de que o DNA de uma ideia de que um golpe deveria ser dado no país existe desde sempre na cabeça do ex-presidente. Bom, ele até vocalizou isso em algumas vezes, quando ainda deputado federal dizia, pelos elogios grotescos, e essa é a palavra mais simples que eu tenho para usar, em defesa de declarados e conhecidos torturadores. Não havia uma distância ideológica nem de aproximação do presidente do que era uma ditadura militar. Acho que ele só nunca encontrou, pela posição política que ocupava, os meios para isso. Mas acho que com as investigações da polícia agora está claro que o objetivo final, para muito além, acho, de se reeleger presidente da República, era conseguir conquistar um feito que para ele seria talvez a glória máxima, que era conseguir dar um golpe de Estado e retomar um período que ele considera que foi importante na história brasileira. Porque todos os movimentos, a Larissa está mencionando 2019. Estamos mencionando no momento em que o presidente da República não precisava preocupar-se com o país, com outras coisas. Havia uma crise econômica gigantesca vinda dos governos Dilma e Temer. Então tinha outros problemas para se preocupar. Mas acho que a preocupação 01 sempre foi a de fazer isso. Mas eu acho também importante a gente frisar muito como que tinha participação do Exército, né? Perfeito, Marina. Não digo Exército, Forças Armadas como instituição, né? Instituições ali, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas de pessoas do alto escalão, né? Tanto da ativa quanto da reserva, como que essas pessoas estavam com esse mesmo ideal e como que elas estavam trabalhando com o mesmo objetivo. Isso eu acho muito importante a gente frisar, eu acho gravíssimo. A gente vai falar gravíssimo várias vezes hoje, né? Mas é gravíssimo a gente se atentar ao que estava sendo construído mesmo. E infelizmente, Marina, parece apenas que essa é uma maneira de olhar para a história brasileira e de olhar para a política brasileira que os militares continuam guardando, né? A gente vê reiteradamente pelos discursos, mesmo aqueles depois do 8 de janeiro, essa ideia que paira sobre a cabeça dos militares e de quem, por vezes, defende as Forças Armadas para fazer esse tipo de ação, de que eles são moderadores de alguma coisa no país. São moderadores, fiadores da democracia, não são moderadores da democracia. Muito antes, pelo contrário, foram os responsáveis até hoje na história brasileira por fazer com que a gente não conseguisse fazer sequer 3 presidentes que concluíssem os seus mandatos com reeleição. Tivemos 3 presidentes apenas concluindo o seu mandato. Né? É muito pouco para uma história democrática do país, e esse é um capítulo à parte que a gente um dia tem que tratar mais seriamente, e que o governo Lula acho que trata muito marginalmente e preocupa-se muito pouco em como fazer com que as Forças Armadas passem a compreender que elas são parte de uma estrutura de Estado. Elas não são nem maiores do que o Estado, nem fiadoras do Estado e nem responsáveis por tutelar o Estado ou a democracia. Elas são um braço que deve operar sob a decisão plena dos civis, eleitos presidentes da República, escolhidos ministros da Defesa, escolhidos os congressistas brasileiros para destinar o orçamento que vá para aqui ou vá para colar, mas que não tenham esse papel, que é um papel terrível, é absurdo e, além de tudo, é completamente errado com o que está preconizando a Constituição. E diante do que a gente tem hoje, né, com esse temor do governo Lula de mexer com as Forças Armadas e esse temor também dentro da polícia, da justiça, por isso que demora-se tanto a chegar às Forças Armadas até ter-se provas concretas, que é o que a gente está vendo hoje. Acho que, enfim, chegamos a algo, a esse momento. Alguma materialidade dessa maneira. Claro, estamos fazendo aqui a ressalva sempre, isso é uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo, e ainda carece de denúncia contra todos eles, carecerá ainda de julgamento contra todos eles, mas assim, há provas sustentando as questões, por isso a gente está baseando-se nisso para fazer aqui as nossas análises.